está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui você encontra bem-estar, saúde, corpo e alma. Pode mudar, Aline? Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Hoje, eu tenho aqui, você viu, amor? Não, isso é amor, isso é amor. Eu tenho aqui uma pessoa que está comigo numa jornada tão longa. Você acredita que essa pessoa está na minha vida desde o prézinho? Sério? Sim, eu dava o meu sagu pra ela comer, coitada, ela não gostava. Mas como eu era maior, é horrível isso, não é? Eu sou a favor do time do contra o sagu, sabe? E como eu era maior, eu dava o meu sagu pra ela comer, amor. Olha que coisa triste. Depois nós estudamos na escola juntas. Fizemos faculdade juntas. Ela se tornou fitness maravilhosa, incrível. E eu pago 1 ano de academia e não apareço. Ainda bem que é na academia dela. E aí teve uma fase, daqui a pouco eu falo quem é. Teve uma fase que o personal dela mandava mensagem pra eu tomar vergonha pra academia. Uhum. Aí eu falei que ia bater nele, ele parou. Você acredita? Tadinho. Está comigo, Dagmar, minha best friend. Ó, forever, posso dizer isso, e é verdade. Nossa, história, ó, de infância. É verdade, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pessoal. Dag, nós estamos em casa. Pense que é metafórico, temos aqui um pão de queijo, porque a gente tem uma história do pão de queijo, viu, amor? Já te conto. Pense que nós temos aqui um pão de queijo gostoso pra gente dividir, pra que a gente possa relembrar a sua história, honrar a sua história e essa trajetória tão maravilhosa até aqui. Como é que você está se sentindo, Dag, nessa primeira entrevista? Nos conte. Olha, já quase comecei a chorar quando você começou a falar. Eu sempre ouço podcasts e eu sempre pensei, meu Deus, será que um dia eu vou estar lá? Chegou! Olha eu aqui. Então eu tô me sentindo muito feliz pela oportunidade, principalmente por ela ter sido com essa pessoa maravilhosa que é e que se tornou, que é você. Você sabe que eu te amo, você sabe. Eu paguei antes, você sabe que eu paguei pra ela falar isso, né? Ah, você tem consciência. Entendi. Não foi ensaiado. Tudo é proposital. Dag, mas nós sempre tivemos esse lugar de que as nossas maiores felicidades eram entre nós, né? E na nossa adolescência, a gente tinha um negócio que era, a gente vai apanhar, meu Deus. Nós éramos boas filhas, mas a gente tinha uma consciência que algumas coisas que fazíamos a gente podia apanhar. E aí a gente resolvia ser entre nós. Quer saber, já que a gente vai apanhar, vamos nos divertir então? Que a gente só sofre em casa. Já que tá ruim, deixa. Correndo, gritando, essas coisas, é verdade. Dag, eu te conheço muito bem, mas a nossa audiência não. E até mesmo os seus clientes e futuros clientes também não. Eles te veem ali, carinhosa, generosa, junto com seu esposo. Mas conhecer a história da Dag, essa empresária tão maravilhosa e incrível, que inclusive, dona da academia que Arthur frequenta. Sim. Mas, Arthur, porque eu não frequento, viu, gente? Eu já não tô reconhecendo aqui. Por enquanto. Vamos mudar isso. As pessoas estão ali, então ali te veem, tão maravilhosa e incrível, mas essa pessoa maravilhosa e incrível tem uma trajetória. Como foi a sua infância? Nos conte a sua origem, seus irmãos. Me conta um pouquinho da sua história pra nós. Como foi sua infância? Bom, eu sou de família humilde, né? Meu pai era operador de máquina, minha mãe costureira. Uma família, eu acho que tradicional, não muito unida, né? Irmãos brigando, mas graças a Deus sempre que precisamos, assim, um tava ali do lado pra ajudar o outro, né? E aí meu pai era uma pessoa muito rígida em relação a eu me deixar sair de casa, porque eu era filha única, né? Sou filha única, né? E aí começou o karatê no bairro, né? Não sei se ele vai lembrar, com certeza vai. Meu Deus, me chamou de velha e sem memória. Vai muito Lembrando bem. que é filha única porque são 2 meninos que são irmãos dela, né? Exato. E até nisso a gente também teve essa trajetória junto. E aí, pensando e querendo sair um pouco de dentro de casa, porque eu era muito presa ali, e meu pai não deixava eu nem ir pra igreja, né? Ele não deixava mesmo. E quando me deixava, ele passava na frente da igreja pra ver se eu tava lá. Tava lá. Oh, meu Deus. E aí, começou o karatê na prefeitura, né? E eu pedi pro meu pai pra deixar eu fazer. E ele deixou. E aí eu fiz uma semana, e aí eu falei, nossa,
liberdade. Agora eu vou pra rua. É isso que eu queria. E aí eu comecei a andar de patins com os meus amigos e tudo mais, só que eu passava pelo esporte, sentava na escada e ficava olhando. Eu falei assim, eu gostei disso. E aí eu realmente peguei gosto pela coisa e fui fazer. E foi lá que eu conheci bons amigos, né? O meu professor que teve um papel fundamental na minha trajetória acadêmica. Maravilhoso, também, é verdade. né? E foi daí que a parte profissional praticamente aconteceu. Paixão pelo A Dag mundo parecia dos esportes. uma índiazinha Ah, com uma franjinha tão linda. Tenho, só que hoje eu escondi na pressa. Dag, me fala uma coisa. Você era mais introvertida. O esporte te ajudou a se soltar? Na verdade, isso vale para qualquer esporte, né? Eu, como educadora física, preciso pregar isso, mas o karatê, como minha paixão, me ajudou e me ajuda até hoje. É tanto que a competição nunca fui atleta mesmo de elite, né? Sempre amadora, mas era o que me fazia controlar minha ansiedade. Eu acho que como a maioria das pessoas, eu sou muito ansiosa mesmo, e a competição me fazia equilibrar essa ansiedade, né? É tanto que cada campeonato que eu ia, acho que eu perdia 2 quilos, assim, de ir no banheiro antes da competição. Uau, o famoso piriri pré-competição. Me ajudou Frio na muito barriga. na introversão. Não que eu fiquei mais extrovertida, Sim. mas me ajudou bastante. Muito. Abriu caminhos. Abriu. eu entendo. Eu sou também, sempre fui mais introvertido. Sempre usei também como uma válvula de escape o esporte. Só que no meu caso, na adolescência, era futebol. Então, sempre vivia praticando, jogando futebol, e também fui tentando de forma amadora também participar de campeonatos, que é ali onde eu me soltava também, ali onde eu me sentia, aqui eu tô num canto protegido, aqui é onde eu gosto de estar. Então eu entendo um pouquinho, e a arte marcial em si, né, ela já traz essa disciplina, ela já traz essa mudança na vida das pessoas. Eu sempre falo, a arte marcial acho que todo mundo deveria praticar, escolha uma de preferência que mais gosta. Eu não tive essa oportunidade quando era criança, na minha cidade não tinha esses movimentos da prefeitura, então, e até mesmo o particular era raro ter uma academia, ter um dojo, ter um centro de treinamentos, né? E quando tinha era muito caro, na época eu não poderia. Eu sempre tive vontade de fazer arte marcial, eu fui começar a fazer depois de adulto já, mas é fundamental. E muito bacana. As duas, vocês se encontraram no caso no karatê. Não, a gente se encontrou no prezinho. Isso. No pezinho. Mas como o esporte era próximo da casa dela, É. eu não sei como ela iniciou, né? Já tinham amizades de antes. Nós nos conhecemos no prezinho, e aí na escola nós estávamos juntas, e aí surgiu o karatê. Só que a Dag, então, tem a jornada dela de ser livre indo pro karatê, e a minha jornada... Deixa eu confessar. Eu era fã de Karate Kid. Então eu ficava fazendo círculo e quadrado, círculo e quadrado. Igual o Danielson e o Sr. Miyagi. Então o Sr. Miyagi... E era assim, tá? Eu assistia o filme... O Sr. Miyagi passava um exercício, eu parava e eu ia lá fora praticar. Exato. Era boa? Péssima. Mas... na prática. Mas quando surgiu perto da minha casa, aí houve uma divulgação na cidade, no bairro, principalmente porque... Quem abriu lá foi uma pessoa que era morador e se tornou vereador, prometendo fazer tudo aquilo. Quando de fato ele fez, que ele cumpriu suas promessas, então ele divulgou como todo bom político, que de fato fez uma grande diferença na nossa cidade. E na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas, né? Mas, e gratidão aos políticos que cumprem o que prometem, oh meu Deus. É verdade. Mas... Então, quando teve essa divulgação, nós, pobres, sem estrutura nenhuma, sem recurso financeiro algum, sem expectativa, meu Deus, eu falei, cara, eu sou um novo Daniel San. Mas só, gente, que eu não tô brincando. Eu pensei que eu seria aquela que ia voar. Ela tinha um chute. A Lili tinha um chute. Uma vez, eu acho que o único campeonato que ela participou, que ela dobrou a perna nas costas da menina e acertou a cabeça. Eu juro. E ninguém acreditou. Porque eu não era uma atleta de competição, de fato eu não era. E tanto que eu acabei migrando pra arbitragem, fui lá fazer cursos de arbitragem de karatê, né? Mas
eu também era apaixonada pelo Van Damme. Então tinha duas coisas aqui. Van Damme e seus chutes e Daniel San. Gente, cara, entrou um lutador dentro de mim. E aí calhou de todas as crianças pobres ali da redondeza se inscreverem e acabou acontecendo de encontrar Dag lá, o que nos fortaleceu ainda mais, porque a gente já estava na escola juntas, mesma sala de aula. E aí, quando a gente se encontrou, cara, aí foi perfeito. Porque a gente conversava na sala, conversava, treinava no karatê. Mas desculpa, eu vou falar, era um terror. Porque... gente, o que a gente levava de bronca no meio da aula. É verdade. Não falo mais que a boca, imagino. E a Dag, sempre mais introvertida, no entanto, comigo, a gente conversava muito, né? Ah, tá. A Então gente levava não... bronca, eu baixava a cabeça. A Aline respondia. Meu Deus, não conta isso pro meu filho. A bronca não era por tabela, tipo, não. A Aline falava e não, tava junto, leva a bronca junto. Porque participava também. Não, mas o esporte, ele, de fato, ele nos salvou em algum nível, eu posso dizer. Como salva de forma quase que integral tantas crianças. Eu digo em algum nível porque nós ainda tínhamos uma estrutura familiar, querendo ou não, tínhamos pais que se preocupavam conosco, mas o esporte salva tantas crianças que não têm estrutura familiar. Que não tem um recurso financeiro, e aí tem ali, às vezes, como uma profissão, um patrocínio, né? E eu, de fato, me senti muito curada. Nós tínhamos uma percepção de quase um segundo pai no nosso sensei ali. Ele vinha com conselhos, ele puxava a orelha, e tinha uma questão a qual ele nos fortaleceu bastante, que era nos mandar bater como homem. Você lembra disso, Dag? Ele colocava a gente pra treinar com os meninos e falava, bate que nem homem! E a gente... Nós gostávamos de treinar com os meninos. Eu e Dag treinávamos com os meninos. Inclusive, Santiago, meu joelho tá dando até hoje por causa de você, lindo. De subir com você nas costas, aquelas escadas terríveis. Mas o esporte nos salvou, né, Dag? De múltiplas formas. No entanto, eu fui pra este lugar dos bastidores, de arbitragem, e você começou cada vez mais se reconhecendo, independente de não ter sido de elite, mas se reconhecendo como uma excelente atleta. Como é que isso te fortalecia dentro da sua vida? Porque, querendo ou não, você começa a encontrar, então, um norte, um propósito de vida. Como é que foi isso pra você? Quando você conquista, né, não pela medalha, né, estamos em época de Olimpíadas e a gente vê aí o quanto a gente está na torcida pelos brasileiros, né? Não é pelo fato da medalha, mas é o fato do que você construiu até ali para estar ali, né? Verdade. Você ter um espaço, ser merecedora daquilo. Então isso te constrói como pessoa, como cidadã, isso te coloca na sociedade, isso te faz conhecer pessoas. Então, assim, de uma forma geral, isso faz você crescer, né? Isso faz crescer em vários aspectos. A competição me ajudou bastante, né? Eu sou apaixonada por competição até hoje, né? O que eu costumo dizer, até uma reclamação, assim, que a gente não tem, né? Os atletas amadores, eles não têm um suporte financeiro, eles não têm um apoio para que eles continuem. Então, muitos deles acabam se afastando porque eles têm que trabalhar, né? Porque a vida adulta chega, as responsabilidades financeiras chegam, né? Então, você tem que optar por uma coisa ou por outra. Então, aí você fica ali só na média, né? E acaba deixando. Outros, graças a Deus, conseguem patrocínio, conseguem de alguma forma seguir em frente, né? E que é muito difícil. Que a gente sabe que alguns pouquíssimos esportes é que tem esse suporte, mas é engrandecedor, né, para quem participa ou participou de um campeonato como para a pessoa, engrandecimento pessoal, é muito gratificante. Hoje nós tivemos como referência para as crianças ali do nosso bairro, qualquer um que escute a sua trajetória dentro do esporte, te tem como exemplo. Claro que você, na sua humildade, vai sempre se colocar ali, não é tanto, mas assim. Essa pequenininha, quando tava no tatame, dava um trabalho. Mas, então, para aquela criança que não tem um recurso, que não tem uma expectativa, a gente precisa sim se colocar. Sim, você pode ser como eu. Aliás, pode até ser melhor do que eu. Então, a gente precisa também reconhecer nossos méritos para que a gente possa trazer outras pessoas para este lugar de fala. Mas eu gosto de trazer aqui
as dores, porque te ver hoje bem-sucedida, dona de uma academia maravilhosa, com mãe de um bebê maravilhoso que a gente já vai falar sobre ele, esposa de um cara tão legal que é o seu esposo, Danilo, parece muito fácil. Mas eu gosto de falar dos medos, eu gosto de dizer para essas pessoas que estão assim, será que um dia, para esse adolescente que tá nessa dor, será que eu vou apanhar quando eu voltar pra casa? Será que eu vou conseguir comprar meu kimono? Porque era suado pra gente comprar o kimono. Hoje meu filho acha que tudo do Mercado Livre é presente pra ele, né? A vida dos nossos filhos é tão mais fácil. Mas era tão desafiador pra nós, tão desafiador ali remendar roupas e kimonos. Quais eram as dores da menina Dagmar? Eu acho que é a dor que praticamente a maioria dessas crianças sofre, que às vezes é a falta de apoio, né, dos pais. Eu acho que essa foi a maior dor nessa trajetória, porque quando você não tem esse... Eu apoio que eu digo assim, meus pais me criaram, né, fizeram o papel deles como pai, mas aquele apoio de eu vou estar junto, eu vou assistir um torneio, como que foi, o que aconteceu. Acho que os pais da época, um pouquinho dos anos 50, por aí, alguns, não todos, mas é aqueles pais que eles querem saber se você chegar vivo em casa. Tá vivo, então tá bem, foi tudo bem. Então, assim, não tem esse acompanhamento, né? Então, faltou um pouco disso, acho que falta. E, inclusive, na academia hoje, a gente tem um projeto, né? Que é o karatê gratuito para as crianças. Por mais que ainda ali na prefeitura a gente conta com vários esportes, mas a gente também colocou o karatê lá, tentando não só ajudar os pais que querem treinar e não conseguem por causa dos filhos pequenos, mas também pensando nessas dores que a gente passou quando criança, né? Então, é uma ferida que às vezes fica que falta, e até um alerta para os pais estarem presentes. É importante. Na vida dos filhos, né? E assim, a gente vê, principalmente nos bairros, mesmo nas cidades mais afastadas, fora dos grandes centros, que o esporte ele acaba sendo uma oportunidade para aquele jovem, para aquela criança, primeiro, sair da rua, tirar ela do mundo da criminalidade, é uma oportunidade de vida. Então, para muitos, como você falou, às vezes falta apoio, inclusive familiar, então muitos vão lá pelo o desejo, pela vontade de estar ali participando, tudo. Já em outros casos pode ter também o acúmulo de expectativas. A família vem de uma situação pobre, de uma situação de escassez, e entende ali naquela criança, poxa, se ele tiver aqui, ele conseguir realizar esse feito, a gente tá tranquilo, vai ter uma vida confortável e tal. Na época de vocês, chegou a ter alguma situação assim de que um pai chega a prejudicar até o desempenho do filho e tudo, de depositar tantas expectativas nele, ou vocês, na época de vocês, ou agora tanto você fornece aula gratuita lá na sua academia, tem exemplos assim? Olha, a gente nunca presenciou nenhum exemplo do tipo do pai criar essa expectativa, né? Eu, na verdade, eu tenho uma situação que aconteceu num período de separação dos meus pais, que a minha mãe, ela falou num momento de raiva dela, isso, né? Eu acho que ela criou essa expectativa na minha vida. Ela me falou que eu não ia bem na escola, eu não ia bem no karatê. Então, talvez ali foi essa pressão que ela colocou, né? Mas assim, presenciar de outros pais nesse sentido, graças a Deus, até hoje a gente não presenciou. É porque apesar de sermos pobres, mas acredito que ninguém ali perto de nós despontou neste nível olímpico, por exemplo, até mesmo por questão assim de falta de apoio dos pais, de falta de apoio financeiro, de falta de patrocínio. Porque assim, então você tem essa possibilidade, né, de estar treinando sem esse peso de trazer dinheiro para casa. Por exemplo, nós treinávamos, eu cheguei a treinar em 2 categorias, Goju-Ryu e Shotokan, e tive que começar a trabalhar para poder pagar a faculdade. E nós fomos para a faculdade de Educação Física, porque na minha cabeça, e nós fizemos faculdade juntas, na minha cabeça eu pensei, cara, eu amo karatê, é
claro. Eu vou ser professora de karatê. Pronto, me achei. Comecei a trabalhar e estudar, parei de treinar. A vida adulta chegou, não é? Então, até mesmo por questões financeiras, então, se você tem um patrocínio, se você já está dentro desse lugar, você não trabalha. O seu trabalho não trabalha, eu quero dizer, dentro de um trabalho corriqueiro, né? Você trabalha dentro do esporte, então você pode treinar o suficiente, a sua dieta é para aquilo, tudo é direcionado para que você se torne um atleta de alto padrão. Você respira isso, né? Igual acho que a Rebeca comentou esses dias, ela trabalha 24 horas, porque não é só o treinar os movimentos que ela vai fazer. Exato. É a alimentação, ela tem que treinar o que ela vai comer, o que ela vai falar, o que ela vai fazer, a postura e tudo mais. É o dia inteiro, são 24 horas. Tem que viver disso. Claro que algumas pessoas têm ali um talento nato, né? Você percebe que aquela pessoa tem... tinha a Cibele, né? Poxa, como eu gostaria de encontrar a Cibele, que era a Gojuriu e ela era muito boa. Não sei se você... Gisele. Perdão, Gisele! Queremos você aqui, hein? Mas tinha Gisele, pelo amor de Deus, a menina era fera demais. É até hoje, tá? Ela e gosta muito. O que que acontece? De uma forma mais instintiva, mais natural, né? Então, quer dizer, você imagina se Dag, se Gisele, Amanda, se tivessem, de fato, conseguido patrocínios tops mesmo. E não só financeiro, apoio psicológico. De todo tipo, porque o patrocínio já vem com isto, né? Porque essas crianças, querendo ou não, estavam ali em seus lares com pais não tão curados emocionalmente, visto o que sua mãe falou. Sua mãe é apenas uma criança ferida também que não soube fazer, né? Exato. Então, se tivesse esse apoio emocional, esse apoio financeiro, esse apoio de ambiência, a ambiência faz tanta diferença. Então, eu lembro que nós íamos pros campeonatos e ficávamos ali babando uns nos outros, mas cada um voltava com sua lancheirinha vazia pra casa, dividia ali uma banana, entendeu? Então, assim, a falta do apoio financeiro também é uma questão muito forte. Mas uma coisa que a Dag pontuou aqui é essa presença dos pais nos esportes das crianças. Porque eu tive pais muito maravilhosos que me apoiaram sempre, mas não iam nos treinos de karatê. E eu lembro que eu sentia tanta falta. E eu já era adolescente, aí eu fui crescendo no karatê. E mesmo assim eu sentia falta. Então os pais iam lá, alguns pais iam assistir, né, Dag? Aí tava a gente treinando lá, a gente olhava, mas não eram os nossos pais. Aí, mas também não eram nossos pais. Então nunca aconteceu. E isso faz falta. É legal a gente falar, porque nós não somos traumatizadas por causa disso. Mas se nós podemos colocar nos pais o entendimento do apoio para os seus filhos, é tão importante. Nós estamos construindo novas gerações aqui, né? Porque hoje a gente reconhece que a criação deles foi assim. Eles cresceram assim. Exato. Então não é culpa deles, não, vítimas de outras vítimas, né? E mais uma coisa assim, só posso salientar a questão do esporte especificamente, né? Falando, que nos faz estar presente perante outras pessoas, e que é aquele ditado, né, que você é a média das pessoas com que você convive. Então, se você vê pessoas bem-sucedidas, pessoas divertidas, você quer ser ou quer se parecer como elas, né? Então, isso também o esporte me ajudou, porque imagina só, não é justificando, porque eu acho que eu já ouvi várias histórias de pessoas que tiveram uma infância muito, muito pior do que a minha. Exato. E hoje, assim, são pessoas extraordinárias, milionárias, então não é justificando, mas o quanto isso nos ajuda a não ser aquela média que a gente viu, que a gente naquele ambiente que nós fomos criados, né? É verdade, faz total diferença. Total. Isso é importante, né? Como você citou nas Olimpíadas, né? Nós vemos isso, principalmente agora que está em época de Olimpíadas, esse mês movimentadíssimo, e todos os atletas falam sobre isso, né? Principalmente Olimpíadas, porque são esportes que no nosso país não são tão popularizados, não tem tanta visibilidade, por isso não tem tanto apoio. Diferente, por exemplo, do futebol, que você vê crianças correndo no campo de pedra, descalço e tudo, e dali pode sair um Neymar, pode sair um futuro craque, que tem uma oportunidade maior, não precisa de tanto apoio assim, pelo o próprio esporte em si não ser tão caro, né? Diferente de, que você comentou do karatê, o kimono realmente é muito caro. E outras coisas, para outros esportes também, nós temos hoje falta de alguns atletas. Acessibilidade. Muito. Eu, por exemplo, um esporte que eu gosto muito de assistir, que é a Fórmula 1. É um esporte que é para elite, infelizmente. Não tem como se ter um apoio em um esporte tão caro.
Mas esses programas são fundamentais. E como colocamos, sobre os nossos pais também, se nós já falamos que as oportunidades na nossa época já eram poucas, já eram raras, imagine na época dos nossos pais. Não existia. Como que era a infância deles, né? Não tinha isso. Nós estamos aqui sofrendo porque os pais não iam no nosso treino. O treino dos nossos pais era cortar cana de açúcar, sabe? Exatamente. Então, e cuidar dos irmãos mais novos. Exato. Sim, mas todo esse contexto, toda essa história serve para os pais futuros, das próximas gerações, que hoje nós podemos usufruir disso, de termos essas oportunidades em cada local, praticamente cada bairro tem ali seu cantinho, então, de acompanharem seus filhos, de incentivarem, de colocarem, seja por lazer, seja para sair dali um atleta também, mas hoje se tem mais condições para isso. E os pais que estão assistindo, apoiem também. Agora é o momento, agora dá para se ter essa condição, né? Exato. E nós vamos aprendendo com isso. Então somos sempre pais melhores porque tivemos condições melhores, né, de termos as coisas. É verdade. E aí nós que estudamos no prezinho, depois escola, karatê juntas, fomos para a faculdade juntas. Mais da história de vocês. Fomos para a faculdade juntas. E quando nós não nascemos com sorte, nós fazemos nossa sorte. Como é que foi para você a faculdade e o pós-faculdade? Porque aí eu já fui para outros caminhos e você continuou nesse caminho, se encontrou e continuou. Como é que foram os primeiros passos da Gui, da sua jornada pós-faculdade? Pós-faculdade? É. O período de faculdade, como foi e pós? Quando, na verdade, uma vez até depois que a gente se formou, a Aline falou assim pra mim, Dag, vamos fazer psicologia? Não sei se ela vai se lembrar disso. Aí eu falei assim, por quê? Ela, a gente já escuta os problemas dos outros de graça. Não vai servir pra isso? Acho que a Dag vai se lembrar que quando um amigo na faculdade começava a reclamar dos seus problemas, eu falava só um momento, pegava um óculos, colocava aqui e falava, conte-me mais. E aí eu começava a anotar como se eu fosse uma psicóloga, fazendo o que eu faço hoje, né, mentora? Ela sempre foi muito boa em ouvir, e eu também, porque eu nunca fui muito boa pra falar, né, mas sempre fui muito boa ouvinte. E eu lembro que eu gostava dessa questão, assim, se eu tivesse condições financeiras na época, eu teria feito psicologia. Só que aí, como que eu fui pra educação física, né? A pessoa fala, por causa do karatê também. E aí, onde entra o papel fundamental, que foi o meu professor e o meu pai. O meu pai, ele sempre me incentivou. Meu pai, sim, foi um grande incentivador, né? E ele falava assim, Dag, faz a faculdade que eu pago. E na época eu não trabalhava. E eu falei assim, meu Deus, eu vou deixar tudo nas costas do meu pai. Como que vai ser? O meu pai ganhava um salário mínimo na época, né? E aí o meu professor, ele falava também que me ajudaria, mas eu falei, poxa, eu vou deixar uma pessoa que nem é da minha família me ajudar. E aí teve aquela insistência dos dois lados. E na época, próximo de aqui no bairro onde vocês estão, existe a faculdade, a Unip, né? E na época não tinha a educação física nessa unidade, né? Nesse polo. E o meu professor, ele falou pra mim, Dag, abriu o curso de educação física na Unip, por que você não faz vestibular? Assim, eu vou fazer. E aí meu pai me levou, ficou me esperando dentro do carro, eu prestei a prova, o que não é muito difícil, eu passei, né? Faculdade privada, né? Particular. E até aí foi tudo bem, né? Chegou na hora de pagar a mensalidade, era meados de março para abril por aí, então nós tínhamos que pagar a matrícula de janeiro, mensalidade de janeiro, fevereiro e março, porque estávamos em março. Então eram 4 mensalidades. Para quem não tinha uma, eu falei assim, como que eu vou pagar? E aí eu lembrei de uma promessa de Deus. Eu tava andando uma vez com uma amiga no centro de Santana e nos pararam 2 meninas e elas falaram assim, a gente pode orar por vocês? Na época eu não frequentava nenhuma religião, né? Mas oração é super bem-vinda, foi claro. E elas oraram. No final disso, uma delas falou assim, olha, eu não sei pra quem foi,
mas Deus manda dizer que a faculdade é de uma de vocês. Na hora eu falei assim, é minha, eu tomo posse. Sai daqui, amiga. A faculdade é minha. Porque, assim, Pega essa profecia depois, essa é minha. Porque na época eu tava É a no fé, processo. é posicionamento. Eu que queria, e assim, não menosprezando minha amiga, mas ela ainda tava terminando o ensino médio, então assim, era Sim, minha. tomou posse. Tomei posse. E aí, quando foi pra pagar todo esse valor, né, eu lembro de ter dobrado os meus joelhos, chorado, e falei pra Deus, Senhor, o Senhor disse que era minha. Uau. E aí, veio o recurso que eu não sei da onde, eu não sei dizer, Aline, não sei dizer, Arthur, mas assim, eu sei que o meu irmão emprestou cheques, o meu pai arrumou uma parte, não lembro se parcelou o restante, eu sei que foi arrumado aquele valor ali, e aí eu ingressei, né? E aí nós fomos, o processo todo mundo já sabe que é difícil, né? Concluímos a faculdade e graças a Deus. E não diretamente pelo karatê, porque eu tinha essa intenção, vou sair para dar aula, mas poderia ser uma possibilidade. E quando saiu, e quando a gente se formou, eu tava enfrentando um término de um relacionamento, né? Era uma pessoa que eu namorei, foi o meu primeiro namorado, então foi um término muito difícil. E assim, nessa parte, eu sempre coloquei isso pra mim. Quanto mais a sua cabeça tá ocupada, melhor. Então foi um processo muito difícil, inclusive a Aline me encontrou no momento de desespero. A Aline sempre tá presente na minha vida. Que bom, beijo. E ela me encontrou num desses momentos, né? E me ajudando também. E aí foi quando eu falei assim, eu preciso ter forças pra caminhar. E eu era recepcionista num hospital próximo de casa, né? E eu falei assim, eu preciso ingressar na área. Eu me formei, não tô na área, não tenho experiência nenhuma. Tinha uma vasta experiência na área de ginástica laboral. E eu preciso entrar em alguma coisa. E fui andando pelo bairro e me falaram que tinha uma academia contratando. Eu falei assim, aí eu fui lá, perguntei pra dona, e ela falou que estavam precisando de um professor, o salário na época que ela podia me pagar era R$600, eu falei assim, mas eu preciso pegar experiência, eu aceito, já formada e com CREF, né? E aí, olha só a sujeição, tá vendo? As pessoas falam, eu não vou me sujeitar a isso, amor. Às vezes é de uma portinha assim que Deus faz algo extraordinário. Só precisa do nosso movimento. Exatamente. E assim, eu na época eu ainda estava ali na área na recepção do hospital, e eu fui conversar com a minha coordenadora, né? Mesmo que o salário era muito baixo, mas eu precisava ganhar aquela experiência. E falei com ela sobre o meu desejo de ingressar na área e tal, e ela falou assim, Dag, um mês depois daquilo, ela ia me dar férias, né? Ela, tenta ver se você não consegue encaixar os seus horários. O horário seria das 2 às 10 e eu tava no hospital trabalhando 12h36 de manhã. Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, era uma pessoa maravilhosa, eu vou te colocar à noite para cobrir férias, né, das 11 da noite às 11 da manhã, olha essa coisa. E aí depois você vai pegar férias, depois que você voltar a gente vê se consegue remanejar o seu horário. Ah, tá bom. E aí eu trabalhava das 2 às 10 da noite na academia, saía de lá correndo, passava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, 11 horas da manhã eu ia pro hospital, ficava lá até as 11 da manhã. Não era todos os dias, mas era escala cobrindo férias. Às vezes trabalhava 2 plantões seguidos, às vezes folgava, foi bem difícil. Eu sei que no terceiro plantão eu levantei, que assim, quando o sol surgia, já me dava aquele sono. Eu sei que no terceiro plantão eu falei assim, não dá, eu vou desistir. E aí eu levantei, fui no corredor pra conversar com a coordenadora, na época foi quando eu conheci Jesus, eu aceitei, eu tava vivendo aquele primeiro amor, aquele momento delicioso, né? E aí eu respirei fundo, eu falei assim, não, eu aguento. Aí fui lá no banheiro, lavei o rosto e voltei e aguentei aquele mês. Aí finalizou, né, continuei. E fiquei trabalhando. Eu falei assim, ai meu Deus, quando voltar eu vou ter que pedir as contas realmente. Porque ela pediu pra mim, ela, Dag, vê se você consegue mudar o seu horário das 6 às 2 da manhã, que aí eu consigo te colocar aqui das 4 às
das 4 às 10, horário de 6 por 1. Aí eu falei assim, e eu não falei nada na academia, porque já tinha um professor de manhã que era o sócio, ele não ia sair, né? E tinha eu à noite. Então eu fiquei ali, né? Eu falei assim, bom, quando eu finalizar, eu saio de lá e fico aqui e Deus vai abençoar, né? Eu sei que faltando 3 dias para acabar minhas férias, 2 dias, eu não sei o que aconteceu com os sócios, eram 2, né? Com os sócios, e eles desfizeram a sociedade, e o que era sócio que trabalhava como professor de manhã, ele saiu. E a dona me chamou para conversar e falou para mim assumir o período da manhã. E eu imediatamente, e nisso a minha coordenadora já tinha me mandado mensagem: ei, Dag, você conseguiu? E aí eu falei assim, consegui. Já tá tudo planejado. E aí encaixou, assim, um horário que por mais que eu trabalhava o dia inteiro, mas me ajudou porque o salário lá era baixo e conciliou com os 2, né? E também porque Deus tinha outro propósito nisso, né? Porque logo após isso, a empresa onde eu era terceirizada do PS, ele ia mandar todos os terceirizados embora. Então eu ia receber minha rescisão, todos os meus direitos, né? Então se eu tivesse pedido as contas antes... Tinha pedido a bênção. Exatamente. Então, assim, ter ficado ali até o fim e daí começou a minha trajetória, né? Uau! Ou seja, a sua trajetória é sempre movida pela fé. A sua conexão espiritual muito forte. Como é que é isso pra você, esse lado espiritual? Não tô falando religiosidade, tô falando espiritualidade. Como é que é essa sua conexão com Deus, Dagui? Eu lembro de uma vez que nós estávamos indo, eu não lembro pra onde, que você até comentou comigo, que estava comentando de mim pra alguém, e você falou assim, poxa, eu tenho uma amiga que ela nem é cristã, mas ela tem uma fé. Eu sempre falava isso, verdade. E sempre foi assim mesmo, eu não sei explicar. Eu costumo falar para as pessoas assim que eu conheço Deus de realmente andar, de caminhar e sentir. E eu não consigo passar isso com palavras porque eu ainda falo para as pessoas assim, eu queria que você estivesse aqui dentro para você sentir. Uau. Não dá para explicar. Dag, eu preciso te dizer uma coisa. Hoje eu sou especialista em inteligência emocional e inteligência espiritual. E tem pessoas que me contratam para conhecer Deus de uma forma diferente. Depois que passam pelo final da minha mentoria, a pessoa sai com uma percepção de Deus que ela nunca encontrou igreja nenhuma, em lugar nenhum. Mas você é uma das responsáveis pela forma com que eu ensino sobre Deus hoje. Aconteceu uma situação e a Dag precisava pagar a faculdade. Vou contar aqui um testemunho seu. A Dag precisava pagar a faculdade. Audiência, preste bem atenção. Eu amo essa mulher. Mas, até o tempo que eu me lembro, ela não é tão boa cozinheira. É ótima em muitas coisas. Mas cozinhar, mais ou menos, bem pra menos. E aí, a Dag precisava pagar a faculdade. Então, a Dag apareceu com um monte de trufas. Mas, amor, trufas deliciosas. Eu falei, Dag, que... eu sou apaixonada por trufa, principalmente de coco, né? E eu, Dag, que trufa gostosa. Eu comendo aquela trufa já pensando, meu Deus, eu quero comprar mais uma, né? Quem que fez? Ela falou, eu. Como assim? Oi? Eu falei, aí eu, com carinho, né? Não, assim, quem que fez a trufa? Aí ela falou, fui eu. E ela falou com tanta convicção, assim... Você lembra essa fase, Dag, das trufas? E aí, eu falei, nossa, Dag, como é que você conseguiu, né? Ela falou, o Espírito Santo me ensinou. Uau. Aí eu falei, como é que é? E aí ela, com uma convicção, assim, de uma criança apaixonada realmente por Jesus, ela falou, Aline, o Espírito Santo é cozinheiro. Ela falou, aí eu entrei na minha cozinha, peguei a receita e falei, Espírito Santo, eu não sei fazer. Me ensina. E aí, hoje, quando eu vou dizer algumas coisas sobre ensinar o Espírito Santo, eu digo assim, eu quero que você saiba que o Espírito Santo é cozinheiro e ele é qualquer coisa que você precise. Você testemunha disso. Então, muitas pessoas são impactadas porque pela sua experiência, eu comecei a ter uma outra percepção do Espírito Santo. E aí, na minha busca pessoal, é engraçado porque muitas vezes nós parávamos para conversar e era eu que ficava falando da Bíblia pra Dag. É verdade. Sobre as histórias da Bíblia. E ela falava, não, pode contar, eu gosto. Eu gosto. E ela foi, pela vivência dela com o Espírito Santo, foi uma professora. Uma das mestras pra mim, de conexão. Porque as pessoas estão acostumadas a ver Deus tão distante. Uma coisa tão diferente, tão difícil. E aí quando eu falo assim, então, mas o Espírito Santo é cozinheiro. Cozinheiro? Aí eu conto, então, tem uma amiga
Eu não dou o nome, agora a audiência sabe. Agora sabe de onde veio. Viu, clientes? A metáfora é dela. Geralmente eu conto a história e não conto o nome do santo. Mas, de fato, é uma tríade, né? Nós precisamos ter corpo, mente e espírito. A espiritualidade faz a diferença na vida das pessoas. E eu sempre percebi você muito conduzida por esse lugar. E assim, é tanto que depois eu entendi, eu creio muito nisso, que Deus, ele sabe por quê e aonde te põe, por mais que não era ali que você queria, né? Exato. Eu até tenho uma história bem interessante sobre ser dona de academia, que depois vocês me permitirem, eu conto. Claro que a gente Mas quer. Deus coloca a gente exatamente onde a gente precisa estar, né? Porque hoje eu entendo que a educação física, trabalhar com atividade física, é você estar trabalhando com a casa que é o templo do Espírito Santo. É isso. E isso pra mim, eu fui entender quando eu tava ali. Eu falei assim, quando eu comecei a pegar amor pela coisa, assim, sempre fui apaixonada por atividade física, esportes, mas não era o que eu ansiei trabalhar. Porque eu falei assim, bom, meu professor tá insistindo, ele falou que vai me ajudar, meu pai vai me ajudar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Entendeu? Não era um sonho dar aula de karatê. Eu amava, amo o karatê, mas não era meu sonho dar aula de karatê. E muito menos também trabalhar em academia, porque na época eu treinava a musculação assim por causa do karatê, mas assim, bem esporádico, não era aquela pessoa rata de academia como o Arthur. Então, assim, não tinha uma expectativa, né? E como é que se deu a trajetória de agora ser oficialmente professora para esse grande lugar, esse grande movimento que é ser dona de academia? Nos conte um pouco dessa trajetória de vida profissional. Eu acredito que eu até preciso contar isso, porque assim, tem pessoas que vão testemunhar que ouviram falar isso da minha boca, então eu não posso ser hipócrita, né? E aí eu fui para essa academia, né, e trabalhei ali alguns anos, só que eu não sentia, na época não sentia que gostava daquilo. E eu lembro ter momentos assim que eu estava na esteira caminhando e falava para Deus, e o meu sonho era ser concursada, tá? Hoje, na verdade, eu entendo, e assim, se eu puder passar isso para as pessoas, que as pessoas empreendam, sejam empreendedoras, sejam fazedoras. Mas na época eu tava ali andando na esteira e eu ficava orando, falei assim, meu sonho era ser concursada, era ter uma estabilidade. Eu acho que eu vim de uma família que foi criada assim, e eu precisava dessa estabilidade e eu queria. Meu sonho era dar aula. Nunca, não cheguei a estagiar em escola, mas eu pensava assim, a escola deve ser tranquilo, né? As crianças adoram educação física, eu amo criança. Tá bom. E aí, eu tentava, prestava concurso, passava meio longínquo, numa posição não muito legal, mesmo estudando, né? Não tanto quanto deveria, mas ali sempre em oração e falando com Deus. E aí eu passei, né? Eu passei num concurso em Jandira e fui pra lá. E em um ano eu vi que não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Eu amava criança, mas assim, montava, planejava. Eu sempre fui aquela pessoa que queria fazer o meu trabalho corretamente. Só que eu chegava lá e não conseguia desenvolver o que eu planejava. E assim, eu creio que eu não queria ser só mais uma professora de chegar lá e jogar a bola. Eu falei assim, eu não quero estar aqui. Não é isso que eu quero fazer. E teve um dia que eu tava no quintal de casa e subiu um professor que trabalhava nessa academia perto da minha casa. E ele falou que o professor da manhã ele ia precisar sair, né? E que a dona tava precisando de um professor. E se eu não queria fazer um estágio? Eu falei assim, eu vou. E aí eu peguei e fui, a dona gostou muito de mim e eu comecei a trabalhar lá. Tentei conciliar ainda um pouco a escola, só que realmente aí já a carga horária é um pouco puxada, que muitas vezes eu trabalhava em 2 empregos. Muito puxada, eu falei assim, não vai dar não, vou ter que sair de um e lá eu já não gosto, então eu vou ficar aqui, né? E fui trabalhar lá. E o primeiro ano foi mais ou menos igual do outro jeito. Eu falei assim, eu não quero estar aqui. Só que eu falei assim, só que aí eu já fui amadurecendo, né? E entendendo mais, estudando mais. Eu falei assim, eu vou estudar. E já que eu tô aqui, eu quero fazer isso bem feito. Eu quero cuidar das pessoas, porque eu comecei a ver que
que o pouco do trabalho que eu estava desenvolvendo fazia a mudança na vida de pessoas. E não a mudança estética, eu não sou especializada em estética, mas em saúde. Então eu vi que eu estava mudando a vida de pessoas. Eu falei assim, eu vou estudar mais sobre isso. E aí eu comecei a me aperfeiçoar na área, né? Hoje eu tenho certificações na área de musculação, na área de emagrecimento, avaliação física. Eu me especializei em atendimento, em dar o que as pessoas são carentes de atenção, de cuidado. Não é só passar o treino e sair dali. Ficha de treino. E aí eu entendi. Eu falei assim, poxa, é isso. E aí eu me encontrei na onde eu já estava. E Deus me fez voltar. E aí foi muito bacana, porque quando a academia ela começou a ficar um pouco abandonada, que aconteceu a separação dos donos e a dona só ia lá para recolher o dinheiro e ir embora. E eu começava a olhar aquela academia e falar assim, poxa, se fosse minha, eu ia fazer aquilo, eu ia pintar aquela parede, eu ia mudar aquilo de lugar. E comecei todo dia a olhar aquilo e falar assim, trazer a existência. Todos os dias, né? Sem saber que eu estava trazendo a existência. Que lindo, né? Isso. E aí veio a oportunidade, né? A dona, ela perguntou, né? Na época, ela falou pra mim que era um X valor. Eu não tinha aquele X valor, né? E eu sempre fui assim, daquela pessoa assim, quem não chora não mama. Né? E aí eu falei assim, olha, o que eu consigo é X valor e parcelas de tanto. Ela falou assim, não dá, porque eu preciso do valor tal e tudo mais. Aí eu falei assim, tá bom. E eu pensei comigo, bom, ela vai fazer, porque assim, a academia ela já tava chegando numa falência, porque ela tinha abandonado, equipamentos quebrados e tal. Ela falou assim, ela vai abandonar. Eu falei assim, eu vou ficar aqui. Das duas, uma. Ou ela vai vender, e eu tinha um plano B, né? O meu plano B era montar um pequeno espaço na casa onde eu tinha, né? E ali desenvolver um trabalho menor com poucas pessoas. Mas eu falei assim, eu vou ficar aqui até o último suspiro. E curiosamente um dia, a família da Aline, ela tem um papel assim extraordinário na minha vida, né? Eu tava, o pai dela, só tinha o pai dela treinando nesse dia na academia. O pai é ótimo. E ele tava fazendo um exercício e eu tava sentado perto dele, né? Enquanto ele executava, observando os movimentos. A deliciosidade de treinar com o Dag é fofocar enquanto malha. Exatamente. Não vendo em qual outro lugar você tem isso? Não tem. E aí o pai dela, no momento de entre as séries de descanso, ele virou pra mim e falou assim, Deus me manda dizer que essa academia vai ser sua. Aí eu levantei assim, que eu não tinha contado pra ninguém sobre o processo que tava acontecendo. Aí eu levantei e falei assim, posso te contar uma coisa? Aí expliquei pra ele o que tinha acontecido, né, o que tava acontecendo, e ele falou assim, vamos orar. E ele convocou a família, viu, Dag? Ele chegou em casa e falou, nós vamos orar pela Dag, porque aquela academia vai ser dela. Aí foi todo mundo pro joelho pra orar por você. E aí a dona, ela veio novamente e ela perguntou, Dag, aquela sua proposta ainda tá de pé? Só que eu não tinha mais todo o valor, eu tinha menos. Eu falei assim, olha, e eu tinha conversado com meu esposo antes, e o meu marido, ele é uma bênção de Deus, mas é aquela pessoa que é a razão, e eu sou aquela que sonho, mesmo que... E sai voando. Exatamente, e saio sem controle. Eu falei... Eu tinha comentado com ele falou assim, ai, Dag, ela não vai aceitar muito pouco. Eu falei assim, mas quem não chora não mama. Eu vou falar. E eu peguei e falei, né, pra ela que eu não tinha mais aquele tanto, eu tinha aquele valor. Ela falou assim, tá bom. E eu liguei pra ele naquela mesma hora, eu falei assim, ela aceitou. Uau! Só que a nossa ideia naquele momento era que a academia fosse naquele mesmo prédio, né? Porque era um lugar já conhecido, então a gente imaginamos, né? Vamos, o pessoal já conhece aqui, vamos arrumar um lugar e vai ser aqui. Só que o dono do lugar, ele falou não, ele barrou a gente. E tinha um espaço que, curiosamente, até pouco tempo naquele momento, a gente não conhecia, que ficava próximo dali, né? E nós fomos conhecer esse espaço, né? E visualmente falando, quando eu olhei, eu falei assim, aqui vai ser o espaço de funcional, aqui vai ser os equipamentos, na minha cabeça cabia tudo lá.
uma coisa Visionária. você imaginar. Tentado ali cada coisa. Vai ser aqui. Então a gente não contou pra ninguém, porque o nosso medo era que até então o dono do prédio ouvisse aquilo e não deixasse a gente sair com os equipamentos. Porque verdade. os equipamentos eram dela, né? Aham. E o espaço era dele. Só que vai saber o que se passava na cabeça dele. Exatamente. E a gente fez tudo ali no silêncio, né? Arrumamos o caminhão e tudo mais. Começamos a desmontar as coisas à noite e chegou o grande dia. E aí eu tava grávida também, né? Nessa jornada veio uma bênção. Exatamente, eu tava grávida. Então foi assim, graças a Deus, foram muitas bênçãos naquele período, né? Apesar de ser, eu costumo falar assim, quem me viu na época, eu não engordei quase nada. Foi assim, porque eu não tive tempo. Foi tudo tão corrido. E aí aconteceu a mudança e nós fomos pro prédio, né? Aí eu tive uma gravidez de risco e aí veio as questões. Foi 2020, pandemia, então nós abrimos a academia dia 26 de fevereiro, para quem não sabe, né? Esse é o aniversário da academia. E dia 26 de março nós estávamos fechando a academia por causa da pandemia. E nós tínhamos vendido o nosso carro para investir ali no espaço, pintar o que tinha que fazer, comprar equipamentos novos. E nós precisamos, com esse dinheiro, segurar as finanças, né? Porque o aluguel ele não deixou de vir, as contas de casa também não, graças a Deus. O meu esposo, na época, trabalhava, então ele continuou que o trabalho dele, na época, na construção civil, não parou. E conseguimos ali segurar. E dia 26 nós fechamos e dia 31 de março o meu menino nasceu prematuro. Nossa. Então, assim, mesmo que aconteceram várias situações, não foi ruim. Deus supriu aquele momento de todas as maneiras. Ter essa pausa. Foi. E nessa vida empreendedora, em que momento então você decidiu ser mãe? Olha, nós já chegamos numa idade na época com 34 anos. É que nós não fomos mães jovens. Exato. Nós fomos mães ótimas. Mas não fomos crianças maduras. Então, acho que foi na melhor fase, honestamente. Eu acredito que era uma idade que, assim, nos permitia ter uma gestação que não fosse tão de risco, apesar de ter sido, no caso, mas acredito que mais por causa da correria. E aí veio a decisão de termos o nosso menino. E só que antes de tudo na academia acontecer, nós estávamos esperando ele. Quando tudo aconteceu, nós estávamos de 7 meses. Nós estávamos com 30 semanas. Filhos são bênção. Sim. Exatamente. Filhos sempre vêm com uma bênção agregada. Por mais que a criança não seja esperada, ela vem como um presente agregando várias outras bênçãos. Com certeza, com certeza. E como é a deliciosidade de ser mãe? Meu filho é uma bênção. Toda mãe vai falar isso. É uma bênção, gente. Eu assim, é difícil. Gente, dá trabalho demais, né? Ser mãe. Forjar um caráter, né, daqui. Principalmente quando você quer fazer a diferença, quando você quer ser uma mãe neurocompatível, né? Que é uma mãe que vai educar o seu filho com inteligência emocional, sem gritos, sem pancada, sem bater. É difícil. Essa semana, por exemplo, ele, num ataque de nervoso dele, tacou o tablet no chão. Aí o meu marido falou um pouquinho mais alto com ele, aí ele saiu pro quarto, bateu a porta, igual adolescente, ele tem 4 anos, bateu a porta, aí ele ficou lá e nós não fomos atrás dele, né, só que eu fui até o meu marido, né, que ele tava na situação, então ele ficou mais nervoso na hora. Aí eu falei assim, amor, não grita com ele não, vamos tentar, porque nesse momento ele não tem maturidade pra isso. Eu sei que se fosse eu naquele momento, talvez eu teria gritado também. Eu consegui me acalmar porque não era eu que tava. Então, assim, é algo gratificante porque você vê a colheita dessa educação é gratificante. Porque quando ele veio do quarto, ele já veio todo amoroso, todo carinhoso, beijando, abraçando. Então, você vê o resultado daquilo que você tá plantando, que é muito difícil. Porque a criação de uma criança, criar um filho dessa maneira é muito difícil, é muito desafiador. É muito desafiador. E então tudo isso aconteceu nesse período de pandemia. Então, praticamente a inauguração da academia já teve que fechar e o nascimento do seu filho. E quando retornou? Porque eu lembro que a academia foi autorizado a abrir com máscara, né, com uso de máscara e tudo. Se eu não me engano, um ano depois, foi em 2021 que foi autorizado o retornar. Abril de 2021. De 21. E como que foi
retomar seu filho aí com 1 ano, então, nesse período, e vocês recomeçando praticamente do zero, de ter que buscar cliente novamente, de fazer uma reinauguração, porque nem chegou a inaugurar direito, né? Como que foi esse momento? Olha, acho que primeiramente sempre foi Deus, né? E a rede de apoio. A gente ter uma rede de apoio, assim, é importantíssimo. Então, eu tenho uma pessoa com quem eu tenho muito a que agradecer, né? Que ela não faz parte da minha família de sangue, mas foi quem me ajudou muito, que é a Sueli. E ela cuidava dele. Ela cuidou dele pra eu ir pra academia, né? Trabalhar. Na época, meu esposo, ele ainda não estava ali comigo, né? Porque, assim, a academia, ela ainda não se sustentava sozinha, ela pagava as contas. Até a gente também aprender muita coisa, né? Então, ela pagava contas. Então, assim, ela me deu esse suporte. Então, eu tive alguém que me ajudou, sim, muito. E isso é importante, acredito que na vida de todo mundo, a gente precisa ter uma rede de apoio. Se não são nossos próprios pais, irmãos, tios, tias, é alguém que vai estar ali, né? Mas Deus, ele sempre coloca alguém. Que legal. É muito importante. Rede de apoio, principalmente quando se tem filhos, é fundamental. Nossa. A gente não dá conta sozinho. Não dá. Que nem todo mundo consegue ter essa rede de apoio, né? Mas quando se tem, realmente valorize, honre essa pessoa ou essas pessoas, porque fazem a diferença na nossa vida. Dag, e como conciliar o lugar de mulher, o lugar de mãe, o lugar de empresária? Como é que é isso? Gente. Lugar de esposa, porque são múltiplos papéis aí. Olha, o meu marido, graças a Deus, ele é uma pessoa que veio, assim, pra agregar muito na minha vida. Hoje ele tá comigo lá na academia, né? Graças a Deus a gente chegou, assim, num patamar que a gente precisou estar os dois ali, né? Administrando, estando de perto. E isso foi ótimo. Eu até ouvi vocês falando sobre casais que trabalham junto e praticamente nós estamos o dia inteiro. Tem vezes que ele tá lá na academia e eu tô fazendo alguma coisa em casa, que eu tô desocupada, né? Eu falo assim, eu vou lá. Ficar do lado dele. E eu tenho vontade de estar lá pra sentar do lado dele. Então, assim, foi leve. Eu posso dizer assim que quando você faz o que você ama, é leve. É leve. É desafiador, às vezes muito corrido. Igual essa semana ele tá um pouco gripado, então eu tô lá na academia, aí chega em casa, tem as coisas pra fazer. Vai cobrindo o outro. Tem a natação do menino pra levar ele, tem à noite alguma coisa na academia pra olhar. Então, assim, é mais corrido, é puxado, mas é leve. É leve porque você faz o que você ama, você encontra pessoas que te fazem muito bem, você tá no meio que você E quando ama. você encontrou esse amor? Porque você disse que não era o que você gostava muito. Quando você despertou, no momento que você se tornou a dona e você começou a fazer do seu jeito, você desenvolveu talvez a sua filosofia, aí veio o amor? Como é que foi isso? Não, foi quando eu tava lá, ainda nos últimos momentos. Quando ela começou, quando eu percebi que eu conseguia mudar a vida de pessoas. Quando pessoas vinham até mim, Dag, eu tinha uma dor no joelho e não tenho mais. Dag, sabe aquela dor nas costas? Graças a você, eu não tenho mais. E não é graças a nós, é graças ao esforço daquela pessoa que saiu e foi até lá, Trabalho que nos ouviu e tudo mais. Você foi fonte. Mas foi isso que eu vi, poxa, eu tô fazendo a diferença na vida de alguém. E aí eu comecei a amar isso. E eu sempre e antes disso eu falava que não queria ser dona, porque eu tinha medo dessa pressão. Eu tinha medo de não dar conta, porque você ser dono de algo, não é só algumas pessoas acham que é você pegar o dinheiro, colocar no bolso e viajar e comprar carro. Não é isso, né? É você agregar um monte de responsabilidade, é ter pessoas que dependem de você, né? No literal. Então isso eu percebi que eu gostava disso. Eu acredito que tem coisas que são dons naturais da vida, né? Você se apaixona por aquilo, ou já era e não sabia, né? E qual é a filosofia do seu negócio hoje? Qual é o diferencial da sua academia, que é uma academia de bairro, como estávamos falando nos bastidores, para outras academias? Hoje eu gosto de falar que eu viso saúde e não estética. Eu gosto muito de pregar isso, de falar isso, de gritar isso, porque eu tento me pôr na dor do outro, né? Nós escutamos várias histórias de
diferentes tipos, e a maioria delas são eu queria emagrecer, já vi muita gente chorando porque... E eu entendi que a pessoa ela não consegue emagrecer não é porque ela tá comendo errado, não é porque ela não tá indo na academia, não é por isso. Ela não consegue emagrecer porque tem algo muito mais forte que isso. É uma dor que ela precisa tratar, o emocional dela, o bem-estar dela. Se ela não estiver bem com ela, independente do físico dela, ela não consegue fazer qualquer outra coisa. O emagrecimento é uma consequência. Então, assim, não é o que eu prego, não é nem o que eu gosto de falar. Eu não quero que as pessoas estejam ali e vejam só, desculpa com todo respeito, Arthur, mas só os marombados. Não, eu quero que as pessoas vejam ali pessoas comuns, pessoas que fazem parte da maioria das pessoas, que são pessoas como nós, que tem suas gordurinhas, seus pneuzinhos, e que vejam isso como uma normalidade, que não vejam isso criticando, ela não vai pra academia, ou nossa, ela tá tanto tempo na academia e não emagreceu. Não, ela não tá ali pra emagrecer. Ela tá ali pra cuidar da mente, porque a academia não é isso. Pra mim, não é isso. O emagrecimento é consequência de uma vida mental e uma filosofia saudável. Saúde. Ela pode estar até no peso que ela não gostaria de estar, mas todos os exames dela levam ela a estar com saúde. Isso tá ótimo. Ela tá feliz, ela tá rindo. Então, é isso que eu prego. Eu gosto de ver isso. E passar essa rede, que eu falo assim, que a academia, ela vira uma rede de apoio. Verdade. Porque é você que mudou e que vai falar pro outro e que você vai ser exemplo daquele, porque talvez a pessoa ela não viu minha trajetória e ela não vai me ver como exemplo, ela vai ver você. Que ela viu o seu processo, né? E eu vou falar que é quase uma seita, viu? Sim. Mas não é os marombas, não. É uma seita, a academia dela. Porque eu vou fazer o cabelo, aí tá lá minha cabeleireira. Você tem que ir na academia da DAG, não é qualquer uma, tá? Porque assim, lá é assim. Então é quase testemunho de Jeová, entendeu? Vai bater na sua porta, vai pra academia da DAG. Você sabe o que foi mais gostoso esses dias? Eu encontrei o dono, que eu não vejo os meus concorrentes como concorrentes. Não vejo. E eu encontrei esses dias o dono de uma academia próxima de casa e ele me chamou: oi Dag, tudo bem? Nossa, eu preciso ir lá na sua academia um dia, porque as pessoas falam, não, eu treino lá na Dag porque lá é diferente. Que legal. Mas eu entendo esse seu lado que você colocou como terapia. Realmente, eu tiro por experiência própria também. Eu tava praticamente ali já na obesidade, tava um pezinho na obesidade. E eu entrei na academia, sim, como uma forma de emagrecer, mas eu encontrei ali uma terapia. Foi uma das coisas que eu realmente encontrei para descarregar meu estresse, para desaguar um pouco das minhas frustrações, era a academia. Então eu comecei a ver resultado estético, que era o que eu estava buscando também, mas eu comecei a ver também resultado emocional, porque ali eu me sentia bem. Então, por mais que eu sempre fui mais introvertido, então eu não ia para conversar, para fazer amizades, para fofocar. Então, eu ia realmente para fazer o meu treino. Então, fazia o meu treino, terminava e ia embora. Só que ali eu me sentia bem. Você ali se descobre. Se descobre. Você começa a ver um ponto de referência ali, de falar, poxa, aqui eu me sinto em paz, aqui meu dia foi tão cansativo, mas aqui eu consigo desaguar, eu consigo vou relaxar porque cansa pra caramba. Né? Mas quando você cansa o físico, sim, a mente descansa. Você precisa descansar o físico, ou cansar o físico exatamente pra mente e aguçar mais, né? E você começar a acessar melhor a sua mente quando o físico tá cansado. Verdade. Então é uma terapia, sim. E a gente vê muito hoje várias pessoas indo e encontrando diferente, eu que era introvertido, diferente de mim, encontrando uma rede de apoio ali e uma rede de amizade. Então acaba sendo, além da terapia em si, mas ali um canal também de descontração, de bate-papo, de saber um pouco mais. O que você fez? Isso aqui pra mim deu certo. Tô fazendo tal coisa. Então acaba criando um vínculo ali. E isso eu acho que vai transformando também a academia. Quando se tem um ambiente assim, quando a pessoa que está à frente, que acredito muito ser o seu caso, eu estou há pouco tempo lá, mas realmente já me sinto abraçado ali, já me sinto... A seita aumentou, né? Porque tá você, meu pai, minha mãe, a minha outra melhor amiga, aí todo mundo mandando mensagem, só falta você na academia, é uma seita.
É testemunho de Dagmar. E aproveitando, até a gente estava conversando antes do podcast começar, né? Nós estávamos falando de uma aluna que eu voltei ontem, né, pra academia, depois de uma recuperação, e ela me contando as novidades, né, e ela falou pra mim que tá namorando, e ela tá separada há 12 anos. Uau, e ela começou a namorar. Que legal. E aí ela falou assim, essa academia só me trouxe coisas boas. Que e ela legal. falou que ela foi pra lá pra tratar um joelho, que hoje, graças a Deus, quase não sente dor. Ela arrumou um trabalho através de uma colega que treinava lá, e o namorado dela foi através de uma colega que treina lá também. Ótimo! Então, Tá assim... É conexão. Só falando de aplicativos, talvez o aplicativo da superação possa ser. Talvez seja uma nova forma de aplicativo. Pessoas legais, pessoas bonitas, Exato, é isso mesmo. E o que eu falo, tá vendo, mãe? Vai pra academia pra tratar o joelho. Tá com dor no joelho? É lá que vai ajudar, É tá isso vendo? mesmo, sogrinha. Dag, você começou nos dizendo que o início da sua jornada na questão de educação física, né, nesse meio, foi por uma validação do seu pai e apoio do seu pai. Você acredita que hoje você está honrando o legado dele? Ah, eu creio. Você chegou lá? Eu creio e eu queria muito que ele estivesse aqui para ver isso. Inclusive, a gente tem outro projeto também, além do Karatê, que ele se chama Desafio dos 30 Dias, né? Que ele nasceu por conta disso, né? Da saúde das pessoas, da dificuldade. Então, dentro desse projeto, a gente conta com um nutricionista que nos apoia, uma terapeuta ocupacional que nos ajuda nessa parte emocional, né? E a parte de exercícios. E eu costumo falar para eles, assim, que eu não consegui salvar a vida do meu pai, né? Porque o meu pai, ele faleceu por conta da obesidade, da má alimentação, né? Que hoje é o que mais mata as pessoas, né? E eu falo pra eles, na época eu não consegui salvar o meu pai porque eu não tinha os recursos, a sabedoria que eu tenho hoje, eu não tinha esse poder de persuasão, de insistir, e o conhecimento que eu tenho hoje. Então, se eu puder, muitos que têm um problema ou teve o problema que o meu pai teve, se depender de mim, eu vou salvar. Uau, legal. Ou seja, da sua dor gerou aí uma missão de vida que é salvar vidas de pessoas. Se você pudesse mandar um recado pro seu pai e ele estivesse te ouvindo, o que você diria pra ele? Ela gosta de mexer na cura. É na cura. Na verdade, nós precisamos trazer essa consciência para os filhos que têm os seus pais, né? E para que esses filhos que perderam os seus pais, eles possam entender que através da vivência que tiveram ou não, eles podem honrar e deixar um legado. Nós somos o legado dos nossos pais. Porque a certeza que temos é que um dia nós iremos. A data não sabemos. Mas se através disto nós pudermos nos levantar e fazer a diferença, é muito importante. Então não é de mexer na dor, é de mexer na honra. É um lugar diferente aqui. A gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para honrar. E eu acredito mesmo que a gente não pode terminar esse episódio sem honrar, porque a Dag tinha essa grande parceria com o pai dela, e eu ficava admirando do banco de trás do carro. E ele era, e a Dag de fato era a princesinha do papai. E a nossa amizade foi tão intensa, tão profunda, uma irmandade tão grande, que nós sempre estivemos juntas em todas as alegrias, em todas as tristezas, nos lutos. Nós sempre, quando algum amigo perdia algum ente querido, a gente sentava juntas no velório, e a gente falava assim, que sorte que não foi a gente. Até que um dia eu recebo uma mensagem e esse grande homem tinha ido embora. E quando eu cheguei no velório, a Dag correu, me abraçou pelo pescoço e falou, então, amiga, agora sou eu, o que eu faço? Eu já não tenho mais essa sorte. Só que a gente precisa tocar nessa dor para que as pessoas que ainda têm sorte de ter seus pais vivos, que todos os alunos da Dag, que todas as pessoas que estão ali, que ainda não entenderam que aquilo ali não é uma academia, aquilo ali é um propósito de vida, aquilo ali é uma missão, é uma academia missionária de transformar vidas, para que essas pessoas entendam. Então a gente não pode terminar esse episódio
sem honrar este homem tão incrível e maravilhoso? Eu já pude perceber, né, o quão incrível ele era pela sua história. Então, de uma pessoa que te segurava para não deixava nem sair da rua, porque era uma proteção, com certeza era uma forma de proteção, para depois vai pro karatê, vai pro mundo, e não, peraí que eu vou fazer acontecer sua matrícula na faculdade. O que ele fez, nem você sabe ainda, mas com certeza ele fez de muito bom grado. Ele é a grande causa de tudo isso. Ele é um dos O que você diria, Dag? Olha, eu acho que eu costumo dizer que eu pude dizer aqueles últimos dias, todos os dias que eu amava ele. Então, eu disse. Que privilégio. Que privilégio. Eu tenho a consciência tranquila, assim, que ele se sentiu amado e cuidado. Porque quando no hospital nos últimos dias, né, a gente vê os filhos, alguns filhos com pais idosos, o pai lá no canto, o filho no celular, ou, ai meu Deus, parece que é um peso, né? E eu ficava ali com meu pai encostadinho na minha cabeça e eu fazia carinho, sabe? Parecia uma criança. Então, assim, eu consegui ter o privilégio do adeus, né? Eu digo que, apesar de ser tão terrível essa despedida, eu acho que a despedida mais dolorosa é aquela do vou ali comprar pão e não volta. Então, quando a gente tem esse privilégio do adeus, é terrível, mas ter um privilégio do adeus. Mas estamos aqui para honrar e é um legado. E seu filho, você é legado do seu pai, mas o seu filho é o seu legado. E seu filho vai crescer. E ele vai no YouTube e vai assistir esse podcast, o primeiro. Que talvez você tenha um podcast maromba. Já pensou a Dag ter um podcast maromba? Que tudo de bom. Mas ele vai ver este primeiro podcast que você participou. Qual o recado que você quer deixar para o seu filho? Olha, filho, que você tenha suas próprias escolhas e sejam boas escolhas. E que sejam escolhas que vá mudar a vida das pessoas, porque eu creio que esse é o nosso propósito, de sermos fazedores e de não só trabalhar para ganhar dinheiro, pagar contas e olhar para nosso próprio umbigo, mas de mudar a vida de pessoas. Eu espero que seja qual for a tua profissão, qual for o teu caminho, a tua escolha, que faça boas e que mude pessoas, mude vidas. Uau, que lindo. E deixaram um recado para todos que estão assistindo, né, para a conscientização, né, da importância realmente. Então, aqui nós vimos um pouquinho sobre honrar pai e mãe, honrar a família. Então, honre você que ainda pode, que tem. E sim, cuide deles, seja incentivando a atividade física para melhorar a saúde, para uma longevidade maior de seus pais. Isso mesmo, isso mesmo. Dag, eu quero te agradecer pelo privilégio. Nem parece que estamos aqui há 1 hora conversando. E olha que ela estava nervosa, viu? Pois é. Ai, tô nervosa. Eu falei, vem comigo, garota. Eu sou aquela que dividiu o pão de queijo com você. E essa história do pão de queijo não rolou, né? Olha que rolou tanto. Nós éramos tão escassas. Tantas histórias. Que a gente dividia, a gente fazia vaquinha pra comprar 100 gramas, 150 gramas de pão de queijo na escola. Na verdade, era mais a Aline que dividia comigo, porque, por exemplo, na escola tinha um croissant maravilhoso. Nunca mais, de calabresa. E ela comprava, e ela nunca deixou de me oferecer, por mais que ela estivesse azul de fome. Ela, Dag, você quer? É isso, amigos que na tribulação se tornam irmãos. E eu tenho você nesse lugar, Dag. Que lindo. Eu posso voar pra onde for. Eu vou conquistar o mundo. Aquela promessa é real. Já está acontecendo. Mas eu quero que você saiba que você sempre vai estar no meu coração. Eu te amo demais. Que lindo. Eu te amo demais e me sinto muito honrada e muito privilegiada de ter aqui. Graças a Deus que Deus colocou um homem tão incrível como o Danilo, né? Porque Deus coloca as pessoas certas no momento certo, independente do que passou, do que nos forjou. Hoje você tem aí seu filhote, fomos mães maduras. A nossa jornada se parece tanto em tantos níveis. Mas nos dias mais difíceis da minha vida, você também esteve lá. Então que bom que agora, no momento bom, você também está aqui comigo. É uma honra ter você.
Gratidão por essa permissão. A casa é sua quando quiser voltar. Fique à vontade. E se você quiser deixar um recadinho para nossa audiência, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade do Arthur e da Aline, um casal incrível, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, na verdade, o Arthur há pouco tempo, mas a Aline há anos, então eu sei que para estar com ela, ele deve ser incrível também. É mesmo. E o recado que eu tenho para dar para todos é que pratiquem atividade física, independente de ser uma caminhada no parque, de ser jogar bola com seu filho, de ir para academia, mas pratique uma atividade física porque nós precisamos nos mexer, não é pela estética e sim pela saúde. E no demais, o que eu entendo é que a vida é um sopro. Pode ser que a nossa vida se encerre em alguns instantes, mas pode ser que você viva muitos e muitos anos. Vai depender das escolhas que você faz hoje, da atividade física que você faz hoje, da forma que você se escolhe hoje. Se amanhã na velhice você vai se levantar sozinho ou se alguém vai te carregar. Exatamente. Atividade física é libertação de vida. Exatamente. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, livre, liberto e saudável, para que possamos evoluir não só a nossa mente, mas o nosso corpo e o nosso espírito. Até mais. Tchau, tchau. Yes! Fechou! Obrigada. Maravilhoso. O que você achou daqui? Não foi leve? Tranquilo.